Para muitos é apenas uma igreja, mas na realidade é um templo com cerca de 5 séculos de história. E que desde terremotos a ataques pirata, esta igreja continua existe e muito mais hoje, aqui, no Metão da História Alcance. Bom, a verdade é que a igreja de São Miguel Arcanjo que conhecemos nos dias de hoje não foi mesmo a primeira igreja a ser construída. Aquela que o infante Dom Henrique mandou construir em meados do século XV. Pois essa igreja localizava-se por aqui, na Praça Bento de Bois, mas o terremoto de 1522 veio mesmo a soterrar essa igreja. Mas porquê apenas falar de história se podemos presenciá-la com os nossos próprios olhos? Bom, dito isto, aqui no Museu de Vila Franca do Campo, onde prevalece até os dias de hoje a rosácea da antiga Igreja de São Miguel Arcanjo. Então, dito isto, estamos aqui com a professora universitária e arqueóloga Dzinga Oliveira, que nos vai falar um pouco da antiga igreja. Então, diga-me, o que é que nos sabe dizer sobre a antiga igreja de São Miguel Arcanjo? A antiga ou a primeira igreja de São Miguel Arcanjo supõe-se que tenha sido construída onde atualmente está o convento de Santo André, ou a igreja de Santo André. Portanto, porque André Gonçalves Sampaio manda construir precisamente a ermida de Santo André para sepultar a família que morreu no terremoto em 1522. Portanto, no mesmo local onde havia uma capela da primeira igreja matriz, ou seja, da primeira igreja de São Miguel Arcanjo. Estima-se, sem dados e sem documentação que eu possa provar, estima-se que a primeira igreja tenha sido construída por volta de 1474, mais ou menos. 2 anos, mais, por aí. À partida, teria, com base no espólio arqueológico que foi encontrado, portanto, e nós temos peças achados isolados, encontrados em contexto de obras, e estima-se que a arquitetura fosse do estilo gótico, portanto ainda com base na arquitetura de 400. Ficou totalmente destruída. Com base nos relatos de Gaspar Frutuoso, nós sabemos que inclusivamente houve tentativas de escavação na altura depois do terremoto, de se encontrar o sacrário. E dizem eles, segundo a documentação de Gaspar Frutuoso, que nunca foi encontrado. Mas a primeira igreja ficou completamente destruída e depois construíram aquela que nós conhecemos hoje como a matriz de São Miguel Arcanjo, a matriz de Vila Franca do Campo. E esta rosácea, sabe-me dizer qual seria a sua importância na igreja e qual o seu significado? Ora, esta rosácea é uma peça especial, não só pelo desenho, mas também daquilo que servia. Portanto, ela também é uma peça de um achado arqueológico encontrado em contexto de obras aqui na vila. Teria pertencido ao frontispício da igreja, portanto, estaria no topo da fachada frontal da igreja. Servia para a entrada de luz, também tinha um significado simbólico. Neste caso, ela é um monolito em traquito, tem desenhos com motivos geométricos, utilizou, portanto, foi desenhada por compasso, utilizando a técnica da repetição infinita, que também nos leva para a questão do movimento perpétuo. Portanto, há uma carga simbólica sempre nestas questões. E depois também tem alguma conotação com culturas pré-romanas, tal como algumas catedrais e algumas igrejas da época de 400 por todo o país. Neste caso, ela tem, por exemplo, 6 pétalas que partem de um círculo gravado e depois tem mais 6 pétalas perpendiculares. Portanto, ao todo são 12 pétalas que podem estar também relacionadas com os 12 apóstolos. Depois, o facto, a zona onde ela estava localizada, no frontispício, com um local onde as rosáceas habitualmente se localizam, também está ligada à parte simbólica
da relação entre a harmonia do contrário, as trevas e a luz, ou a luz e as trevas, a vida e a morte. Portanto, tem esta carga simbólica também. Mas apesar de ter ficado soterrada pelo terremoto, a igreja de São Miguel Arcanjo foi rapidamente reconstruída, mas agora aqui, no sítio em que a conhecemos, e na sua reconstrução foram reaproveitados materiais da antiga igreja e em que se manteve também o estilo arquitetónico, que no caso é o estilo gótico. Mas quanto à composição da igreja, a mesma apresenta elementos visíveis do estilo gótico, tais como o portal gótico axial, a rosácea acima do portal e, claro, o facto da igreja ter sido construída com pedra basáltica, que ao possuir uma cor escura realça as características do gótico. Mas esta é uma igreja que foi sofrendo alterações ao longo dos tempos e que atualmente integra elementos do estilo maneirista, tais como a fachada com linhas simples e simétricas e as pilastras robustas, mas também integra elementos do barroco, tais como uma talha dourada barroca sobre a capela-mor da igreja e os retábulos barrocos, com colunas salomónicas e uma ornamentação exuberante. E podemos afirmar que a igreja combina a sua base gótica com uma estrutura mais sóbria do maneirista e a ornamentação exuberante do barroco, mostrando assim um templo que apresenta uma evolução arquitetónica ao longo dos anos. No entanto, o terremoto não foi a única preocupação desta igreja, pois cerca de um século depois, mais propriamente no ano de 1624, esta igreja foi atacada por corsários que deixaram uma marca que prevalece até os dias de hoje, como é possível ver aqui atrás. Segundo os relatos locais, foi disparada uma bala de canhão por detrás do ideal e que atingiu aqui a igreja, e que mais tarde foi mesmo registado a data do ataque abaixo da marca de bala de canhão. De realçar também que uma réplica da bala de canhão que atingiu esta igreja está disponível no Museu Carlos Machado em Ponta Delgada. E este foi mais um episódio para vermos até onde a história alcança. Até à próxima.